Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós aprenderemos a utilizar o pacote ggplot 2, que é, ao meu ver, o mais eficiente e utilizado para a elaboração de gráficos no R. Eh, e para isso, né, e para te incentivar, eu te coloco nessa situação hipotética ali, né? Você está no seu estágio, no seu emprego e alguém te grita, mas faz o gráfico, né? Nessa hora, né, obviamente que vai vir uma enxurrada de perguntas e decisões que você vai ter que tomar a respeito, né, porque, na verdade, toda a questão de visualização de dados é uma área, né, uma linha de pesquisa, né, inteira no meio acadêmico e mesmo dentro da área de ciência dos dados, né. Não é arbitrário, né, mas hoje a gente vai ver apenas o mais elementar, alguns exemplos bem básicos, só para te introduzir a sintaxe, da função mais, recorrentemente usada do ggplot2, que é o ggplot, tá. Então aqui, ante essa questão, né, tem várias, dúvidas, né, e detalhes que você tem que de fato questionar. Por exemplo, que dados que eu vou usar? Qual é o objetivo do gráfico que você quer? Né, porque com isso você precisa decidir que tipo de gráfico que você fará, né, então não basta, né, pedir um gráfico, obviamente, né, nem os dados, mas o propósito, que o gráfico deve atender, né. E pensando nisso, né, eu te mostro aqui alguns casos, por exemplo, em vídeos anteriores a gente viu como construir um histograma de frequência para variáveis nominais, como este caso aqui, que eu coloco no eixo horizontal categorias por nível de escolaridade, então é uma variável ordinal, desde analfabetos até trabalhadores que fizeram doutorado, né? No caso, é uma amostra, né, de trabalhadores do setor automotivo no estado de São Paulo para o ano de 2016. E no eixo vertical, o percentual de trabalhadores por categoria. Então aqui a gente tem, claramente, né, uma visualização sobre a distribuição desses trabalhadores por nível de escolaridade. Então eu vejo isso, como que eles estão distribuídos, vejo que é uma concentração maior na categoria de ensino médio completo, há pouquíssimos analfabetos, mas também os, trabalhadores com vínculo formal com mestrado e doutorado são raros, né. Então, assim, a partir dessas milhares de linhas no meu data frame, eu consigo pelo menos enxergar, informação útil a respeito da distribuição e a composição, né, dessa base. Por outro lado, né, a gente pode ter o caso, né, que a gente viu também em vídeos anteriores sobre histogramas, de variáveis contínuas, eh, uma função de densidade, empírica, né, de probabilidade, que é no caso a linha azul, né, que também é uma proxy para a distribuição teórica, digamos assim, estamos assumindo sempre que trabalhamos com amostras, né, mas é um gráfico diferente, embora ele atenda a propósitos similares que o histograma, né? Tanto que no gráfico que eu estou te mostrando, você tem o equivalente ao histograma no fundo, né? Para mostrar justamente que um histograma é uma proxy grossa, mas é uma proxy da distribuição, seja para variável contínua, a densidade para variável discreta, né? E no ggplot a gente tem também uma função que nos permite, construir, né, os gráficos de densidade, né, que seria mais uma possibilidade de visualização das informações, né. Uma outra possibilidade que a gente vai utilizar muito quando a gente estuda, o índice de Gini e a curva de Lorenz, é a ogiva ou a frequência acumulada, né. No fundo, você ordena, né, por exemplo, valores de receita de microempresas, por exemplo, um caso hipotético aqui também, calculo o percentual por intervalos de classe, e à medida que eu vou avançando nos intervalos de classe, é obviamente uma variável ordinal, eu vou acumulando as frequências relativas, né, de maneira que no último intervalo de classe, a frequência acumulada tenha que ser igual a 1 ou a 100%, né. Isso nós faremos quando formos construir a curva de Lorenz, né, com as informações a respeito da renda,
E ela começa justamente com a elaboração de uma tabela de frequência que nós já aprendemos também a construir, né. Eh, Temos aqui também o caso de séries temporais, quando a gente quer olhar para a evolução, ou para o comportamento ao longo do tempo de uma determinada variável, como é o caso aqui. Eu extraí esse gráfico do DataBiba, e ele nos mostra, né, a evolução de 97 a 2018 da balança comercial de São Paulo. Em vermelho, a importação e em azul, as exportações. E claramente a gente vê, né, a dinâmica, dessas informações em dólares, né, ao longo do tempo, né. Tem um papel, acaba exercendo esse tipo de gráfico uma função muito diferente, ou de uma distribuição, por exemplo. Eu não tenho como ver aqui, como é que os valores, né, de importações e exportações nesse período de tempo estão distribuídas, e nem sei se faria muito sentido olhar isso sobre aquela variável, né. Mas a evolução temporal é importante, porque ela, bem ou mal, acaba sendo reflexo de uma série de efeitos e cenários, econômicos, no nosso país. Então, no caso, né, de eu querer olhar a evolução temporal de uma determinada variável, os gráficos por séries de tempo ou por linhas se mostra mais apropriado, certo? Veja que aqui também eu preciso de 2 variáveis, né, no eixo horizontal eu tenho a variável ano, e no eixo vertical eu tenho a variável importações e exportações, o valor do comércio, né. Diferente, né, no caso da ogiva, porque eu tive que calcular primeiro uma tabela de frequências, tive que calcular as frequências relativas, né, e portanto eu só preciso, a princípio, uma variável, que é a variável receita, a partir do qual construo a tabela de frequência e as frequências relativas, né. Aqui preciso de uma variável, já no caso das séries temporais vou precisar do indexador do tempo algum e a variável propriamente dita, né. Temos também o tree map, que surgiu, nos últimos anos como alternativa aos gráficos de pizza, tá. A gente costuma utilizar ainda os gráficos de pizza, mas tem um portal que é o de R Graph Gallery, que eu vou deixar no final também dos slides, em que o se orienta a não usar, né, por motivos válidos, né. Eu recomendo que vocês leiam, né, essa análise. O Hadley também não gosta, né, de gráficos de pizza, porque eles podem, ser mal interpretados, e ele enfatiza: o problema não é do gráfico de pizza, o problema é do ser humano que acaba, fazendo uma interpretação muitas vezes errada ou viesada, apenas, visualizando o resultado por meio desses gráficos de pizza, tá. Então, como alternativa surgiu o Tree Map e também os próprios gráficos de barras. Tem uma opção no R que se chama Lollipops, que também acaba surgindo como uma alternativa, mas aqui eu te trago como exemplo, né, para você conhecer o que é um Tree Map. O Tree Map é esse retângulo grandão que acaba sendo dividido em retângulos menores, de forma que a sua área é proporcional ao percentual, que aquele quadrado ou retângulo representa, né. Por exemplo, aqui neste gráfico, a gente vê as exportações de São Paulo em 2018 por produtos, né. Então o maior, né, que corresponde à exportação de soja, né, corresponde, né, ou representa, nos diz que do total das exportações por produtos, né, realizadas pelo estado naquele ano, mais de 46%, foi só na base da soja, né. E você vê que há outros produtos compondo, né, a cesta de exportação do estado, mas que tem uma participação menor nessa cesta, né. Então, esses retângulos acabam sendo aparecendo ali de forma proporcional, né, à participação, né. Então você vê que as frequências relativas podem ser usadas também nesse sentido, tá. E obviamente o ggplot, que é o nosso objeto de estudo agora, né, ele traz, né, algumas funções que nos auxiliam com todos esses gráficos. O último gráfico a modo de exemplo, se não me engano é o último,
é o último. É um gráfico de dispersão que é bastante utilizado principalmente na análise exploratória básica e na econometria, né. Por que na econometria? Porque pelo menos na mais elementar você está procurando por relações lineares. E uma relação linear entre 2 variáveis, como por exemplo, idade e renda, como neste gráfico aqui, é representado por uma reta, né. Muitos falam que, por exemplo, com o aumento da idade, né, você se entende que ganha um pouco mais de experiência e isso pode te dar chances de ter uma renda maior. Então, a princípio, você esperaria uma reta, né, com uma inclinação aqui positiva, né, que passaria pelo meio das nuvens de pontos, sendo que esses pontos, aqui em azul, representariam os pares, né, idade e renda que constituem a tua amostra. Então, um diagrama de dispersão é legal para você pelo menos ter uma noção a respeito de como, essas 2 variáveis se comportam de maneira conjunta, né. Se de cara você vê que de linear não tem nada, então você tem que pensar em alternativas, talvez em transformações ou em outras abordagens, né, então, de modelagem, né. Então um gráfico de dispersão é meio que assim, está ali no teu set, assim, de ferramentas básicas para uma visualização inicial, quando você quer fazer uma análise bivariada, tá? E vou parar assim por ali, porque tem infinidade de tipos de gráficos possíveis, mas a questão que eu quero que você perceba aqui, na verdade, é que também há uma lógica para o desenvolvimento desses gráficos, e essa lógica é baseada numa série de perguntas e questionamentos que você tem que levantar para você poder produzir uma boa visualização que agregue, de fato, a tua pesquisa, teu relatório, o teu trabalho, né? E uma das primeiras é o propósito do gráfico, né? Seria a primeira pergunta: por que que eu quero aquele gráfico? Eu quero olhar evolução temporal? Quero olhar composição? Para que eu quero esse gráfico, né? Uma segunda é que dados que usaremos, será que eles já são prontos? Preciso de um tratamento prévio? Tem algum cálculo anterior que eu precise fazer? Enfim, né? Você tem que conhecer os dados antes de querer fazer qualquer coisa. Né, dar uma olhada, calcular umas estatísticas iniciais, né, para entender um pouco como é que é essa distribuição, quais são os seus valores extremos, como é que é a sua variabilidade, o que te convém, entendeu? Ali apresentar de fato para o objetivo que você tem. E finalmente, qual é o tipo de gráfico mais apropriado para esse caso, né? De repente, definir o que que vai no eixo horizontal e vertical. Eu viro o gráfico, faço um tree map, faço um gráfico de linhas, faço um gráfico de dispersão, de repente eu faço um dendograma, faço um histograma, faço um box plot, enfim, né? Mais adiante, com o tempo, veremos alguns outros gráficos como esses que eu comento, o box plot principalmente, e como fazer histogramas usando o pacote ggplot, não só as funções básicas, né? Então, a mecânica, né, do ggplot que utilizaremos para produzir esses gráficos tem uma lógica também, né, que é um pouco guiada, né, por aquela sequência de perguntas que eu coloquei a você, né, e que são importantes de você pelo menos ter uma certa clareza quanto às suas respostas antes de você querer por aí saindo, fazendo, gráficos à toa, né. Às vezes a gente faz vários gráficos mesmos e verifica quando está na dúvida, né, qual que melhor se encaixa ali para o nosso propósito, né, mantendo sempre a imparcialidade, né, gente. Então, a modo de exemplo aqui para te mostrar 2 gráficos, como se elaboram 2 gráficos com o ggplot, vamos usar essa base que já usei também em vídeos anteriores, né, a base de famílias classificadas por estado, com informações do chefe de família, o setor de atuação do chefe e a renda com total da família, né? São 15 observações, 6 variáveis. Então, a primeira coisa, né, que aparece aqui, veja como eu comecei o slide, os dados, que dados que eu usarei, né? Dependendo do propósito, eu vou precisar mais ou menos dados, esta variável ou aquela, né? Em segundo lugar,
né, o propósito, e o propósito já me diz mais ou menos, me guia, o que que pode ir no eixo horizontal e o que que pode ir no eixo vertical. De repente, no eixo horizontal, pode ir a variável idade do meu data frame, mas no eixo vertical, pode ir a variável renda. De repente, posso ter que fazer um cálculo a mais para fazer uma contagem, talvez por faixas etárias ou percentual, enfim, tudo vai depender do propósito, né? Mas com certeza, no mínimo, uma variável você vai precisar, tá? Tem outras contas que as próprias funções do ggplot fazem para você. No histograma, por exemplo, você não tem que fazer a contagem. Na hora que você chama o geohistogram, né, ele já vai fazer o cálculo desse percentual, mas você precisa ainda, por exemplo, dar uma variável categórica, né, o F, por exemplo, o setor, né, enfim, tá? Muito bem. Depois disso vem a geometria, né? Dentro da mecânica do ggplot, na verdade, é a função dentro do pacote ggplot2, o primeiro elemento base, então, é a base de dados, que tem que ser data frame, não aceita outro. O segundo é a questão estética, ou seja, tudo o que define, você vai colocar no gráfico que depende da base de dados, tá? Por exemplo, o que que vai no eixo horizontal, o que que vai no eixo vertical. Às vezes você pode colocar alguma geometria dentro do gráfico que dependa também de alguma variável dentro da base. Então, isso faz parte da estética, do gráfico. E um terceiro elemento, né, que tem que ter um como mínimo, é a geometria, justamente. Você pode decidir por um diagrama de dispersão, então você vai querer usar pontos para plotar o seu gráfico. Você pode querer plotar séries temporais, então você vai precisar de linhas. Ou você quer um histograma ou um gráfico de barras, então a geometria em si não vai ser mais a bolinha nem o traço, vai ser a barra, né? Então são esses três elementos que você precisa para construir um gráfico usando o pacote ggplot2, tá? Comecemos com um primeiro exemplo, um gráfico de dispersão, que é um dos mais simples para fazer com esse pacote. A função rainha desse pacote é o ggplot, né? A função ggplot, sim, o 2, né? Veja que nós temos aqui uma linha de código, né? Tudo isso aqui é uma linha de código. E o primeiro elemento que entra como argumento é justamente o data frame, né, de nome DF, né, que apareceu no outro slide, que seria a base de dados. O segundo elemento é a estética, que dependa da base, de alguma variável da base. E todas essas informações serão colocadas dentro como argumento de uma função AES. Veja que aqui abre parêntese e aqui fecha parêntese, né? Então, tudo que vai dentro dessa função AES como argumento, na verdade, são características ou atributos do teu gráfico final, que, porém, dependem de alguma variável da tua base, que está aqui entrando na função como primeiro argumento, né? Então, por exemplo, eu estou falando aqui, olha, R, coloca no eixo horizontal a variável idade, né? O X é um argumento da função AES, que o R entende, né, como um eixo horizontal, né? Então, tenho aqui no eixo horizontal, usa por favor a variável idade, e no eixo vertical, me usa a variável renda. Veja que eu não uso o símbolo dólar, né? Por quê? Porque a função já vai ter a tua base com ela, né? Então, ela sabe que essas informações de idade e renda têm que ser procuradas em DF, tá? Na base. Isso aqui é o que a gente chama de uma primeira camada. Os gráficos com o ggplot, então, são construídos a partir de camadas. E na primeira camada de todo o gráfico vai isto aqui, ó, vai a base e a estética, pelo menos básica, que dependa dos dados. Características estéticas que dependam dos dados dentro da base. Como é que eu adiciono camadas? Finalizando a linha com o mais. Esse mais, com a função ggplot, vai ser entendido pelo R como que ainda há código a compor essa linha de código, né? Logo em seguida, veja que já temos aqui dois elementos que eu comentei, né? A base, a estética, faltaria a geometria. Eu decidi que eu quero pontos, porque é um diagrama de dispersão. Então, eu vou utilizar na segunda camada, vou inserir a parte geométrica do gráfico em si,
que seriam os pontos. E como eu faço isso? Com a função geom, barrinha, point. Point de pontos no inglês, né? Então, isso aqui é o mínimo que eu preciso para construir um gráfico de dispersão. Veja que aqui eu estou definindo o eixo x e y, porque no gráfico de dispersão você entende que eu estou olhando o comportamento conjunto de duas variáveis. Então, eu preciso definir explicitamente o que vai no eixo horizontal e no eixo vertical, certo? Então, uma vez que a gente colocou a geometria, né, tendo dito já tudo que eu falei, explicando a questão das camadas, nós teremos como resultado, se rodarmos este gráfico, esta linha de código, este gráfico aqui. Veja que no eixo horizontal, então, ele usou como nome do eixo o nome da variável. Isso vai acontecer sempre para todos os atributos que você define em função da base de dados, né? No eixo vertical temos a variável renda, porque o nome da coluna renda dentro da base de F, e os pontinhos aqui. É uma estética geral, assim, não tão agradável, né, mas a gente consegue melhorar isso tranquilamente. Não entre em pânico, porque vão aparecer mais camadas, você vai agregando camadas, vai tirando coisas, vai pondo coisas a mais, né. A cada camada que você coloca é um elemento a mais que você adiciona ou edita, né, dentro do que já existe, né. Então, para querer aprimorar isso aqui, basta adicionar camadas, tá? Como neste caso aqui, por exemplo, veja, dentro da estética, eu adicionei um outro atributo, que é a cor. A cor que vai mudar de acordo com a categoria da coluna UF da base de nome DF, né? O resto não mudou, né? E o que eu tenho agora? O que mudou? Mudou a cor dos pontos, né? Então, todos os pares de dados para os quais, por exemplo, o F era igual a PR, aqui foram plotados usando a cor vermelha. Todos os pontos associados a Rio foram plotados aqui, né, com o gráfico ou com a cor em verde, e São Paulo, né, você tem aqui os pontinhos em azul, né. Então, a questão da estética aqui dentro da função AES, né, considera todos os atributos do teu gráfico que dependam de alguma informação da tua base, tá, explícita. Por exemplo, o F é a coluna de status, né, da família, né, localidade da família, entrevistada. Então, eu estou falando aqui para o R que ele mude a cor dos pontos de acordo com a variável, categórica UF, tá? Lembrando que para isso aqui acontecer, esta variável aqui tem que ser do tipo factor, tá? No nosso caso já era, foi carregada assim, mas se for caractere, você tem que fazer a transformação para uma coluna do tipo factor, mas dá para fazer isso aqui direto. Com o tempo você vai se acostumar a lidar com isso. No momento, aprenda que é assim, né? Que esta variável aqui tem que ser factor e pronto, tá? Eh, aos poucos você vai ganhando traquejo. Dá para mudar, por exemplo, a localização da legenda, aumentar o tamanho das letras, tirar o fundo cinza, botar até uma imagem de fundo, enfim, você tem total flexibilidade. E tudo isso a partir dessa mesma linha de código, né? É só acrescentar aqui camadas, tá? Um outro exemplo, olha como é que adiciono aqui outras camadas, tá? É a mesma coisa, veja, essas duas primeiras linhas são praticamente idênticas aos slides anteriores. O que eu adicionei aqui, ó? O tamanho dos pontos, eu quero um tamanho maior, o padrão é tamanho 1, size é tamanho, né, em inglês. E esse argumento é desta função geonPoint. Você vai ter vários geon tracinho, geonline, geonhistogram, geon bar, já falei, geodensity, enfim, N alternativas, tá? Dependendo do que você queira, né? E os nomes já são intuitivos. O geom é de geometria, point é de ponto. Então, eu quero pontos, eu quero um gráfico de dispersão. Pronto. Com pontos de tamanho 3. Agora eu falei, eu não gosto do fundo cinza, não gosto de como os eixos estão plotados aqui, né? Está esquisito, eu vou melhorar esse gráfico. Você adiciona uma camada com um tema. Assim como você tem geom traço, um monte de coisas, você tem theme de tema, traço e
várias opções aqui. Esse daqui, por exemplo, é um tema clássico para construir o gráfico. E o que que é esse tema? É uma modificação do gráfico base de algumas características estéticas que não dependem necessariamente da base de dados, do DF aqui, no primeiro argumento do ggplot. Então, eu adiciono a camada e esse tema clássico faz o quê? Tira o fundo cinza, tira o grid. Você tá vendo aqui o grid? Ó, essas linhas brancas, horizontais e verticais é o grid. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Tira o grid, reforça a linha dos eixos, né? E assim por diante, né? Tira o fundo aqui, ó, da legenda também, né? E que mais? Eu adicionei uma quarta camada, né? Com a função Labs de labels, né? Onde dentro, né? Eu modifico todos os títulos, todos os rótulos do meu gráfico que eu queira. Por exemplo, estou mudando aqui o label do eixo horizontal. Perceba que aqui aparece como nome da variável dentro do data frame, o i com minúscula. Aqui eu já mudei para maiúscula. O eixo vertical também, ó, renda com R maiúscula. A variável color, ou color, né, de cor, é um argumento também, tá? Do ggplot, do gráfico, a cor do objeto geométrico, tá? Eu mudei, falei, ó, não quero que chame color na legenda, né? Veja que aqui, ó, a legenda tem como título o nome da variável usada para cor. Não quero que chame o F, eu quero que fique bonitinho, ó, com as duas letras em maiúsculo, né? E pus um título aqui, né? Como a gente já aprendeu a fazer com as funções básicas do R também. O título, né, no meu gráfico, tá? Para fazer mais coisas, tá? O seu limite, gente, mas isso aqui já é um avanço, só para te mostrar. Primeiro, respira, porque esse tipo de usos você vai aprendendo com o tempo. Quanto mais você vai tentando fazer, mais vai pesquisando e descobrindo todos esses ajustes que você pode fazer no seu gráfico, né? Melhor eles vão ficar, mas isso não é imediato. Você precisa de se dar o tempo para aprender e exercer a sua autonomia, para ir atrás desse tipo de conhecimento, tá? Então não foi de um dia para o outro que eu aprendi a fazer gráficos bonitos e úteis, tá? Leva tempo e lembra que isso aqui é uma introdução, tá? E eu já estou indo um pouquinho além também, tá? Então calma, respire, né? Bom, aqui estou chamando atenção às camadas, né? Um exemplo de série temporal. Com isso aqui a gente fecha, tem umas 4 versões da mesma série para você ver como o esquema de camadas funciona. Eu baixei esses dados aqui de emprego total com vínculo formal da RAIS, do site da RAIS, né? São valores anuais de 2001 a 2019, então você vê que aqui é uma série temporal que também está no data frame. Não funciona com vetores. Os vetores têm que estar contidos a modo de colunas em data frames. Os teus dados não estão em data frame, cria um a partir deles e usa esse data frame para gerar o teu gráfico, né? Então, eu quero olhar aqui a evolução temporal, eu tenho que fazer um gráfico com linhas, né? Lembra de carregar os seus dados, lembra de carregar os pacotes que você precisa, selecionar bem o seu diretório, carrego a base aqui, né? E venho aqui e faço o meu gráfico. Essas duas últimas linhas, que são uma única linha de código, gerarão o meu gráfico de série temporal. Veja agora a diferença, ó, ou as similaridades com relação ao gráfico de dispersão. Tenho a base, que só mudou o nome, antes era DF, agora é emprego DF, vírgula, o AES, ou a função da estética que depende da base. O que eu tenho dentro de emprego DF? Ano e total PO, que é total de pessoas ocupadas, né? Então, no eixo horizontal eu quero o ano, como deve ser, e no eixo vertical eu quero o total de pessoas ocupadas por ano, né? Uma série temporal, né? Agora, como é linha que eu preciso usar, eu vou adicionar numa segunda camada as linhas, ó, com a função geom/line, tá? E acabou, minha gente, né? Veja que aqui a base entra e eu gero o meu gráfico ali de série temporal. No eixo horizontal eu tenho os anos, no eixo vertical eu tenho o total de pessoas ocupadas. Veja que os nomes dos eixos, né, correspondem aos nomes das variáveis utilizadas para gerar o gráfico. A gente pode mudar isso, como já vimos para o gráfico de dispersão. Posso mudar tudo aqui,
E agora eu só vou terminar com as mudanças possíveis. Por exemplo, ó, eu quero deixar a linha mais grossa e colocá-la numa corzinha azul. O color, né, em inglês, apareceu aqui em Geometry. Por quê? Por que não está dentro da estética? Porque é uma cor fixa, é cor azul. Isso aqui já é um código para a cor azul para o R, né? E ela não depende da base, né? Não depende de emprego DF. Então, eu posso colocar diretamente como argumento dentro da função geoline. Por quê? Porque esta cor azul para a linha é uma característica da linha. E quem vai fazer a linha é geoline. Por isso que para ele também eu dou o tamanho da linha. O que que é o tamanho aqui? É a grossura, tá? A grossura. O padrão é 1, eu estou querendo ela um pouquinho mais grossa, e você tem como resultado esse gráfico aqui. Nada mais mudou, né? Mas agora eu posso, por exemplo, adicionar uma terceira camada, porque como é uma série temporal, não se supõe que é uma série contínua, eu tenho só dados por ano, então eu quero enfatizar onde que está o valor específico para os anos que eu tenho de dados, né? Então, veja aqui, eu posso adicionar mais de uma geometria dentro do mesmo gráfico. Como neste caso, na segunda camada eu estou pondo as linhas, mas na terceira camada eu estou pondo os pontos de tamanho 2, o padrão é 1, e de cor vermelho para diferenciar da linha. E eu vou ter esse gráfico aqui, e como você vê aqui, os pontinhos em vermelho, né, no fundo são os pares, ano, total PO do nosso data frame. Né? Então veja que assim, mudar de um tipo de gráfico para o outro com o ggplot é relativamente fácil, porque basta você adicionar uma camada ou alterar aquela camada. Eu podia ter tirado aqui a camada 2 e deixado só os pontos, por exemplo. Mas para olhar a evolução é melhor unir esses pontos, né? Por isso que geralmente a gente utiliza a linha e ponto para montar uma série temporal, para enfatizar que você sabe que é um conjunto discreto de dados, né? Que porém representam a evolução de uma série que você não tem como coletar a todo instante, né? No fundo aqui é um agregado, um acumulado anual, né? Certo? Bom, eu acho que eu já estou quase para o fim. Veja aqui mais algumas modificações apenas para esse gráfico, né? Veja que aqui agora eu adicionei um tema, o tema clássico que eu já tinha te apresentado, né? Então ele reforça aqui os eixos horizontal e vertical, tira o grid, tira o fundo cinza, deixa ele mais clean, né? E aqui nesse último, que você pode olhar com calma dando pause ao vídeo, né? Eu adicionei mais uma camada para alterar os rótulos dos eixos horizontal e vertical. Olha que aqui agora o eixo vertical se chama total de empregos, e adicionei também um título para o gráfico, né? Então, o esquema do ggplot é isso, é um funcionário em camadas a partir de 3 elementos fundamentais, que é a base, a estética que depende da base e a geometria. Mínimo uma geometria, tá? E muito bem, não é fácil você aprender a fazer esses gráficos, tá? É isso. Então, se acalme, você precisa se dar tempo, e eu te recomendo fortemente você olhar para a galeria de gráficos do R, de Aircraft Gallery. Estou deixando o site ali, porque ele tem digamos assim, repositório de todos os gráficos possíveis que você pode elaborar com o ggplot, e para cada gráfico ele tem uma pequena amostra, um pequeno exemplo do script que você teria que elaborar. Então, se você não sabe como usar Geom, lá você vai ter um exemplo de como criar, entendeu? Então, impossível eu querer te mostrar tudo isso numa única aula, em 2 ou em 10 aulas, tá? São muitas possibilidades, né? Poxa, mas como é que eu sei quais são? Entra na galeria ou olha também a própria vinheta. Dentro da galeria, eu coloquei aqui algumas possibilidades só, e cada uma agrupada em função do seu objetivo fim. Por exemplo, aqui eu tenho mapas, eu quero olhar fluxos, posso querer usar o pacote de redes, eu quero olhar distribuição, olha aqui você tem as densidades, tem os histogramas, tem os box plots, você quer olhar correlação, tem o gráfico de dispersão, tem linha com dispersão, e assim por diante. Então, é uma variedade absurda de gráficos possíveis que você possa fazer, né? E ninguém sabe todas elas de cor, mas quando a gente tem uma ideia do que precisa, né? Essa ideia te guia para procurar, de fato, o que você precisa utilizar, o que se adequa melhor ao teu problema,
né. E aqui na vinheta, né, do próprio Tidyverse, né, que engloba também o ggplot2, né, por isso que o Hadley tem o direito de questionar os gráficos de pizza, que também tem uma função para fazer um gráfico de pizza, apesar disso, mas não é muito bonito. Você tem, ó, tem Geom-V-Line, tem Geom-Bar para fazer gráficos de barras, Touch Count para fazer por contagem, tem Geom-Boxplot, que a gente vai aprender a usar também, Geom-Contour para fazer curvas de nível, por exemplo, Geom-Density para as densidades de probabilidade. A gente utilizou, o Geom vai usar o Geom Histogram, por exemplo, né, para construir histogramas em um vídeo futuro, Jitter, que é extremamente útil quando você tem muitos dados e quer dar uma chacoalhadinha neles para mostrar melhor a dispersão, e assim por diante. E de novo enfatizo, ninguém sabe mexer em tudo, mas a gente vai aprendendo à medida que vai usando e vai justamente encarando aquilo que vocês conhecem, como pondo a mão na massa. Né, e é isso, gente, deixo aqui as referências dos 2 sites que eu considero fantásticos para você aprender a fazer gráficos, porque eles te dão exemplos de scripts mesmo para você gerar esses gráficos com esses diversos geoms e camadas que você pode incorporar no seu gráfico para ele ficar melhor. Eles são em inglês, tá, mas eu tenho certeza absoluta que há muito material em português também, tá bom? É isso, gente, então muito obrigada e até a próxima.